a mais um episódio do podcast Kátia Monari. E hoje nós temos 2 convidados. Na verdade, nós já temos aqui quase que um parceiro de entrevistas, que é o Robson Oliveira, o nosso maratonista, já velho de casa, que vocês já conhecem a história dele. E no último encontro nosso, após ele ter feito o recorde pessoal na Maratona de Porto Alegre, nós fizemos um combinado que ele traria alguns convidados nos próximos encontros, no decorrer desse semestre, para que nós possamos viver um pouquinho mais a experiência da corrida, os casos de corrida, as inspirações, enfim, as curiosidades do corredor. E eu sugeri então que o Robson trouxesse alguns convidados, pessoas que ele sente que podem fazer a diferença no cotidiano, podem nos inspirar. E hoje ele traz aqui um amigo, me parece que ele foi meio que um mentor desse maratonista no início da sua jornada como maratonista, e eles vão contar para a gente com mais detalhes isso. Daniel, seja bem-vindo. Eu já quero começar pedindo para que você se apresente, na sequência eu passo para o Robson. O Robson já é velho de casa, ninguém mais quer ouvir o que o Robson tem para falar, não. Ele já está ali, todo mundo já está conhecendo ele, já não tem mais tanto o que contar, brincadeira. Mas, Daniel, conta um pouquinho, quem é o Daniel, para que a gente consiga se conectar um pouquinho mais a você nesse primeiro momento. Maravilha, Kátia. Primeiramente, agradecer o convite do Robson para participar desse podcast. Muito obrigado, meu nome é Daniel. Eu iniciei a minha jornada na corrida de rua em janeiro de 2024, então um pouquinho mais de 2 anos e meio aí na corrida. E aí acabei... Uma das coisas que eu gosto de falar, um pouquinho que nos aproximou, tanto eu quanto o Robson. Eu sou coda, filho de pais surdos, trabalhei como intérprete numa faculdade e interpretei para Mariana, a esposa do Robson. Então foi através da Mariana que eu conheci o Robson, comecei a segui-lo e a gente começou a conversar e aí eu estava me envolvendo na corrida de rua e o Robson foi uma das pessoas que me inspiraram, e se tornaram uma referência para mim aí na maratona, na corrida de rua. Então, nós tivemos bastante troca aí durante o meu ciclo da minha primeira maratona, que eu fiz no ano passado, em 2024, no Rio de Janeiro. Acabei fazendo o desafio, mais os 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Um pouco de loucura, O Robson até falou, nossa, você vai para a primeira maratona, já vai correr todas as distâncias, algo... não é comum, uma coisa bem diferente de acontecer, mas graças a Deus eu consigo entregar e fico muito feliz e me aproximo de várias pessoas, questão da inspiração, de ajudar e apoiar outros amigos aí, da mesma forma que o Robson fez comigo aí, no meu início aí na corrida de rua. Então só tenho a agradecer e é isso. Obrigado, Robson, pelo convite novamente. Vamos fazer uma abertura aqui para ficar registrado, então. Da mesma forma que um dia o Robson passou por aqui, a gente está escrevendo uma história juntos, eu espero que você também faça parte da construção de novas histórias. E para isso, eu quero te pedir para falar seu nome e sobrenome, para que você seja lembrado pelo seu nome completo. Então, Daniel? Meu nome é Daniel Silva da Cunha. Então, Daniel Silva da Cunha. Esse nome vai ser muito ouvido ainda, tenho certeza disso. E é importante que a gente já comece a denominá-lo de uma forma a ser conhecido no futuro, Daniel? Os pequenos passos fazem as grandes diferenças, promovem grandes diferenças na nossa vida, Mas quero passar aqui para o Robson dar as boas-vindas para o Robson, Robson? Agora mais tranquilo, com os treinos mais tranquilos, mais sossegados, menos longas distâncias desses dias, Robson? Tudo bem? Como é que está esse pós-prova? Tudo bem, voltamos a treinar, Agora alguns objetivos diferentes aí para o segundo semestre. A ideia é fazer melhores marcas, nas distâncias menores, de 5 e de 10. Não significa que é fácil, Porque por mais que seja menos distância, a gente tem que correr mais rápido, Então, os treinos são de mais intensidade, Sim. Semana passada eu já fiz aí 2 testes, que eu não tinha feito o teste de 1 quilômetro, fiz um teste de 3.000, aí obtive melhora, E aí o professor, depois a gente vai bater um papo com ele também, e aí
esses 2 testes alteraram algumas intensidades dos treinos, né? Mas é isso, acho que feliz aí com o aceite do Daniel, é um cara que eu gosto muito, né? E como ele falou, a gente se conhece através da Mariana, né? Que ele foi intérprete dela na faculdade. Só que assim, ele me seguia e é, eu não tinha a conexão, né, de quem estava me seguindo com a pessoa Não intérprete. relacionava, E né? aí, eu não conseguia relacionar. E aí, depois de um tempo, a gente batendo papo, ele, não, é que eu fui o intérprete da Mari. Eu falei, ah, tá, então eu sei quem é. Aí a gente trocou, peguei o contato do WhatsApp para facilitar ali a conversa e fico feliz aí dele ter aceitado o convite para a gente bater papo hoje. Só mata uma curiosidade, agora que você está nesse tempo de treinamento para provas mais curtas, quanto tem sido a distância semanal? Você estava batendo em 130 quilômetros por semana, agora você está batendo em quanto? Pós-maratona? É, o professor falou até que a gente conversou com a Bruna, né, que me passou os treinos de força, Uhum, e ele falou que vai ficar na média vai ficar assim, entre 60 e 90, então acho que não vai atingir 100 quilômetros, né, uhum. mas semana passada foi 59, essa semana acho que é 60 também, então vai ter mais ou menos essa média aí, daqui Mas pro final agora do ano. o volume já está crescendo, né? 90, muita gente que faz ciclo de maratona faz 90 por semana e não É, 130, né? O Daniel acho que faz maratona com um ciclo disso aí, 80, 90. Eu nunca cheguei a 90. Eu fiz esse ciclo, até falei pro Robson, meu ciclo foi minhas semanas maior, minha semana maior foi 82, se eu não me engano. Minha média ficou 65, 70. Meu volume foi muito baixo ainda, né? Até falei, o Robson falou, nossa, é muito baixo mesmo. É, Eu consegui. eu acho que isso também varia muito de perfil para perfil, né? Enfim, de estratégia para estratégia. Então, isso é Sim, algo muito particular e varia muito de técnico para técnico também, né? Alguns têm é. uma linha de conduta, outros têm outra, enfim, mas era uma curiosidade. Mas, Daniel, falando em curiosidade, né? Eu fiquei muito curiosa para entender a sua jornada, porque você fala que em janeiro de 2024 você começa corre a sua primeira maratona, né? Mas e antes disso? Você praticava algum esporte? Você corria? Você gostava? Você cresceu vendo alguém praticar algum esporte? Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu do nada um maratonista. Então, assim, eu gostava muito de jogar bola, né? Um dos fatores que me levava, assim, eu era rápido Uhum. na quadra, os caras falam, meu, você não para de correr, você corre pra lá, eu vejo você tá no ataque, eu vejo você tá na defesa, então eu tinha né, eu gostava de jogar bola, né? Eu jogava uma, duas vezes por semana, e aí, assim, me despertou o interesse, né? Um amigo me apresentou a corrida de rua, um outro amigo, e aí eu fiz minha primeira prova em janeiro de 2024, que é uma prova aqui da cidade de São Caetano, que é a prova de Reis, né? 10 quilômetros. Aí eu corri, na verdade esse amigo iria correr comigo, só que ele teve um imprevisto, né? Pela manhã, e eu acabei correndo sozinho. Eu adorei aquele movimento, várias pessoas correndo, buscando, né? Bater o seu tempo, melhorar as condições de saúde, né? Sair do sedentarismo, e isso me despertou um interesse muito grande. E aí eu comecei a treinar, comecei a treinar sozinho, né? Não tinha treinador no início, né? Comecei a correr, criar o hábito de correr durante a semana e ainda conciliava com o futebol, mas aí depois eu tive que escolher entre um e outro, né? Por conta de lesão, né? Para evitar lesão, joelho, Sim. tornozelo, então acabei saindo do futebol e focando somente na corrida. E o que te motivou a fazer essa migração? Eu acho que assim, o que mais assim, que eu gosto de praticar a Uhum. corrida é de ver outras pessoas se desafiando, ver a forma com que nós, né, corredores, nos apoiamos e nos motivamos uns aos outros. Então essa questão da inspiração, né, várias pessoas que vêm ocorrendo, veem os meus tempos, falam, pô, você me inspira, você é um cara dedicado, constante. Então, isso me levou a migrar para a corrida, né? Da possibilidade que a corrida tem de proporcionar esse momento de inspiração, de motivação para outras pessoas, né? Pô, não corria, não fazia nenhum tipo de atividade e ver você postando, fazendo as suas provas, ganhando medalha, enfim. E aí isso me despertou um maior interesse aí na corrida, né? E me fez migrar
do futebol para a corrida, né? E aí, em janeiro de Literalmente. 2024, você fez sua primeira prova de 10 quilômetros, então. 10 quilômetros. No início, minha primeira prova foi de 10 quilômetros. E quando o Robson chega nessa história? O Robson chega mais ou menos acho que em abril, uns 2 meses antes da Maratona do Rio, mais ou De menos. 24? Robson, de 25. 25, um ano depois. Um ano, acho que foi um ano, né, Robson? Acho que foi isso. Eu acho, cara, que A gente foi conversando. eu acho que foi no início de 2025. Porque se eu não Assim, me engano, quando a gente começou a conversar bastante pelo WhatsApp, eu estava viajando para Minas de carro. A Mari estava dirigindo e aí a gente tinha sido convidado para ir na casa em um sítio de um amigo nosso e foi em 25. Eu estava em preparação para a maratona de Boston e aí você estava tirando dúvidas, né? De, tal, eu me inscrevi aqui pro desafio. Aí foi quando eu falei, cara, mas como assim você vai fazer tudo, todas as distâncias, sendo que não fez a primeira maratona? Eu tava meio na dúvida. E você ainda não tinha treinador. Eu lembro Nossa, disso. Aí eu falei para ele, falei, olha, assim, procura fazer pelo menos isso de volume, procura como você vai fazer 21 no sábado, 42 no domingo, procura fazer entre aspas, né, 2 longões, um no sábado e um no domingo, para o corpo adaptar. E aí eu lembro que você foi atrás, né, de uma assessoria daqui de São Caetano mesmo. sim. E aí, assim, iniciou com eles, mas se eu não me engano foi no início ali de 2025 que a gente começou a trocar ideia. quer Acho que dizer, foi isso mesmo. Em 2024, assim, eu fiquei nas provas curtas, assim, eu fiz uma loucura, né? Acho que até as pessoas que me seguem e que eu acabo conversando, eu falo para não fazer o que eu fiz, né? Que eu comecei a correr em 2024, em janeiro, e aí naquela empolgação me inscrevi para minha primeira meia maratona. Assim, eu migrei dos 10 para em abril eu estava correndo minha primeira meia maratona. nossa, Assim, absurdo, assim, eu falo, meu, tem que respeitar o processo, e isso eu oriento, né, as pessoas que se aproximam de mim, eu falo, não faça o que eu fiz, né, tipo, de respeitar o processo, né, aumentar as distâncias aos poucos, treinar de acordo para que você não se lesione, né, então eu acabei fazendo essa loucura, me inscrevi na empolgação na minha maratona de São Paulo de 2024, e 24, e aí, nossa. mas De aí acho São que Paulo ainda, que é bem daquela, assim. Pirambeira, bem plana, né? E aí, assim, acho que essa prova foi uma virada de chave para mim, porque eu não treinei o que eu deveria treinar para essa prova, eu estava sem treinador, né? Não sabia o que era treinar, não sabia o que era fazer os estímulos corretos, né? Intervalado, fartlek, os longões, né? Para chegar numa prova de longa distância bem preparado. Então eu acabei fazendo essa prova e foi uma virada de chave, porque eu fiz um tempo muito bom, né? Para a primeira meia maratona eu fiz 1h29 e 48. Ah, Então eu já fiz um não, sub 1h30 na minha primeira meia maratona, e é uma meia maratona difícil, né? Um percurso, né, bem muito. desafiador. E aí eu falei, pô, eu acho que eu tenho talento, eu acho que se eu melhorar e treinar corretamente, eu acho que eu tenho muitas chances de melhorar o meu tempo, melhorar a minha performance na corrida, né? Então, e essa foi uma virada de chave, que aí eu fui, né, ao decorrer do ano, eu fui procurar uma assessoria, uma orientação, e aí eu acabei entrando numa assessoria para me preparar para outros desafios. Tanto é que nesse ano de 2024 eu fiz essa meia, e durante o ano todo eu foquei nas provas de 5 e 10. Eu me inscrevi no circuito das estações, eu fiz todas as Uhum. estações daquele ano, buscando o pódio, e aí eu consegui o meu segundo pódio, né, em terceiro colocado nos 10K na etapa verão do circuito das estações em 2024. Então foi aí que eu falei, agora eu vou focar agora nas longas distâncias. Foi o que eu fiz aí em 2025, fiz minha primeira meia maratona, fiz minha primeira maratona, né, no Rio, e fiz outras meia maratonas aí durante o ano. Daniel, eu quero pegar um gancho aqui, né? Olhando para toda a sua história, eu acho que é importante a gente contextualizar uma questão, né? A corrida é sobre cada um e sobre como cada um consegue se relacionar com ela, né? E um objetivo muito particular de cada um, né? É muito interessante. Eu corro desde os meus 23 anos, eu tenho 52.
Então, estou em 29 anos de corrida. Eu corria quando quase nenhuma mulher corria. Eu ia para uma prova, tinha 5 homens e uma mulher. Eu conto que a minha primeira prova da Nike, eu cheguei assim, eu olhava, só tinha homem ao meu redor, e era uma coisa super pré-histórica, assim, do chip você amarrar no cordão do sapato, a camiseta não transpirava, e você passava, era esperando 6 meses para ter uma prova de rua, né? Não é que nem agora que tem todo final de semana, né? E eu sempre gostei muito, eu nunca parei de correr, eu nunca tive uma lesão, tive algumas dorezinhas que se resolveram, mas nunca tive uma lesão de fato, mas nunca consegui velocidade. Então, assim, hoje vou agora, no mês que vem, fazer minha 6ª maratona, mas já com muita clareza que talvez eu consiga chegar perto de 4 horas. Mas, assim, já faço pensando, se for um sub 4, 3:59, né? E entendo que o meu corpo, ele não responde à velocidade. Tenho técnico, tenho assessoria, tenho fisioterapia, tenho os melhores profissionais do meu lado. Mas entendo que é uma característica minha e eu corro porque eu amo correr e para mim é um desafio pessoal meu comigo mesma e a experiência, a oportunidade, a conexão com pessoas. Então eu entendi que se eu quisesse viver a corrida, eu não viveria pelo pódio nem por uma busca de significância numa premiação. Mas que para o meu estilo de prática de corrida, eu realmente precisava encontrar outros elementos que justificassem eu continuar ali. E para mim é uma coisa assim, hoje parte da minha vida eu respiro corrida. Né? Não trabalho diretamente com isso. Hoje, grande parte das minhas mentorias e consultorias são com corredores, mas não que eu seja especialista em corrida, né? Mas é importante nós falarmos isso, porque uma pessoa que chega e fala, cara, eu corro faz 5 anos e eu não faço um sub 2 numa meia maratona, então eu acho que eu não sou nada. E não é real isso. É que você é muito fora da curva, o Robson é muito fora da curva. E é importante a gente trazer essa consciência até para que as pessoas não desanimem, porque vocês realmente são muito fora da curva. Sabe assim, quando eu ouço você contando, eu fico imaginando, eu fiz a Maratona de São Paulo esse ano, né? E eu sofri pra caramba me preparando muito. Fiz todo o preparo, todos os treinos, eu não corto nenhum treino, eu faço tudo, fiz fisioterapia, fiz fortalecimento e foi super sofrido. A Maratona de São Paulo é muito exigente, como a meia maratona é muito exigente. Acabei de fazer a SP City, que é um percurso meio que semelhante, sofri pra caramba nos 21 da SP City. Então é importante nós deixarmos claro que a experiência é uma experiência muito individual e não existe um bom ou um ruim, mas existem pessoas que se adaptam a mecanismos diferenciados e dentro desse processo se relacionam com a corrida, inspirando outras vidas de determinadas formas. Mas, sabe, realmente assim, você realmente é um caso muito atípico dentro de tudo que eu assisto, dentro das assessorias e todas as pessoas que são minhas amigas, que convivem comigo e até iniciam correndo. Eu tenho vários mentorados que começam a correr por conta das mentorias e a gente vê que é um processo de construção. Se alguém for tentar seguir o que você fez, dificilmente vai conseguir fazer sabe assim, um tempo maravilhoso como você fez e alcançar o resultado que você alcançou. Então, realmente, você é uma pessoa que tem muito potencial, né? E precisa investir nesse potencial, né? Mas voltando um pouquinho à história, então o Robson chegou, você tinha inscrito aí para tudo no Rio de Janeiro, né? Ia passar por todas essas provas. E aí, Robson, como é que foi quando você viu tudo isso com ele? Só fazer um complemento, né, do que você disse. Assim, eu acredito que a corrida realmente é muito individual, né? A gente pode usar as outras pessoas como inspiração, porque assim, o que a gente precisa se comparar é com o nosso eu do passado, né? Sim. Então, tá completamente correta aí na sua colocação. Eu já falei pro Daniel também que eu acho que ele é muito fora da curva. E aí, outros pontos, né? Quando ele me falou que ele estava inscrito em todas as distâncias, aí eu, me comparando a mim, né, como eu comecei e qual foi o meu passo a passo, eu falei para ele, falei, cara, toma cuidado, vai com calma, porque assim, a minha grande preocupação em sempre alguém que está iniciando ou que me pergunta, como eu devo começar, é em questão da lesão. Sim. Existem 2 pontos, né? Se a pessoa, ela inicia e já aumenta muito a distância, ou se ela já quer aumentar muito a velocidade, ela pode se lesionar e aquilo pode frustrar ela, entende? E aí ela ficar afastada de um esporte que é tão bom e tão saudável. Então eu sempre falo para as pessoas, falo, vai com calma, vai passo a passo, inicia.
Só que assim, o Daniel, ele é um cara muito rápido, né? E ele também tem o histórico do futebol, assim como eu. E isso ajuda muito. Então eu só falei para ele, falei, cara, beleza, você fez as inscrições, assim, pega uma assessoria, porque eu iniciei sem assessoria, há 10 Eu anos também. atrás. E aí eu ficava pesquisando muito, tentando adaptar, né, os estilos de treino, os estilos de treinadores. Eu tentava adaptar e fazia a minha própria planilha. Então eu falei para ele, falei, cara, como você ainda está iniciando, você, entre aspas, você é um bebê na corrida, cara, já começa do certo, tipo, já procura uma assessoria, porque tudo bem que cada assessoria tem a sua metodologia, mas pelo menos você já vai iniciar com um método, Sim, entende? sim. Você já vai pegar um professor que tem, não sei, 10, 15 anos de experiência, que já passou por muitos atletas, e aí ele vai te entender e vai colocar, falar, ó, é melhor você fazer dessa maneira ou dessa maneira. E aí foi esses conselhos que eu passei para o Daniel, falei para ele, falei, olha, iniciando com assessoria, a gente tenta encaixar junto alguns treinos, porque como ele já tinha bons tempos nas distâncias menores, eu falei para ele, falei, olha, muito provavelmente a sua primeira maratona vai ser abaixo de 3 horas. Vai ser abaixo de 3 horas. E o meu conselho é, como eu vou estar correndo no Rio de Janeiro, sendo um pacer para sub 3 horas, me acompanha, cara. Vai comigo, vai junto com o pelotão. Assim, o máximo que você conseguir, até 34, 35 quilômetros. E depois, se você tiver perna, você vai embora. Se você tiver bem de corpo, porque assim, você está com alguns atletas mais experientes, sendo pacer num pelotão, é muito mais fácil, sabe? Sim. Você precisa se preocupar muito menos com o ritmo da prova, por mais que ele é mais alto que eu, então eu não estava cortando vento para ele. Mas, assim, estava ali entre o grupo, ele não precisava ficar na frente, né? Ele poderia Sim. ficar um pouco mais atrás. Então, acho que ele recebeu bem, assim, os conselhos e fez tudo passo a passo certinho aí. E deu muito bom lá nas provas que ele fez do Rio de Janeiro. E aí saiu Verdade. da prova já pensando na próxima. Já me inscrevi. Conta um pouco de como foi as provas lá também, Daniel, e das puxadas de orelha que eu dava em você. Legal. Bom, não, assim, reforçando, ratificando, né, a fala da Kátia foi perfeita, né, essa questão do individualismo, né, da corrida, acho que é isso mesmo. Eu tenho uma frase bordão que eu sempre coloco nos meus posts, sempre falo para as pessoas, que é não pare de correr, apenas continue correndo, né, independente da sua velocidade, né, da sua mecânica, enfim. Continue correndo da forma que você consegue, de como você consegue, porque a gente sabe que a corrida ela nos traz muitos benefícios, né? Tanto para a cabeça, para o corpo, né? Acho que é extremamente importante. Então, é essa orientação e é isso que eu passo para as pessoas que me seguem, as pessoas que estão ao meu redor. Então, a questão da corrida, né, das 4 distâncias, né, o Robson, eu falei pro Robson, né, das 4 distâncias, ele falou, pô, primeira maratona é um baita desafio, correr todas as distâncias do Rio de Janeiro, mas vamos lá, você já se inscreveu, agora é treinar, aumentar esse volume, buscar, como ele falou, né, buscar uma assessoria, uma orientação, e foi o que eu fiz, né? Então, no início de 2025, nós conversamos no final de 2025, no final de 2024, no início de 2025, eu procurei um treinador e comecei a treinar ali com planilha, né, de forma online, né, pegava algumas orientações com ele e fazia, né, seguia ali a planilha conforme ele foi me passando, e aí a gente conseguiu encaixar, né, os últimos longos ali para o Rio de Janeiro, nós fizemos juntos na USP, né, Robson? Né, conseguimos aí encaixar e fazer os treinos bem propostos ali para dentro do sub 3, né, que é manter aquele ritmo ali de 4:15 durante o percurso. E ali, assim, foi muito interessante, muito legal da troca, né, da experiência do Robson, de já ter corrido, acho que se eu não me engano, você já tinha corrido 8 maratonas ali, Robson, ou 7, 8 maratonas, mais ou menos. Eu acho que eu tô na 11ª. 8, Acho que era então. 8. Acho que 8. foi, eu já tinha corrido 8 e tava me preparando pra nona, né? É isso mesmo. Você correu Boston e depois você correu o Rio em junho. E aí
pela experiência dele, ele falou, meu, legal, você é rápido, foi como ele mencionou, né? Você é rápido, você tem bons tempos nas curtas distâncias e propriamente na meia maratona, você tem tudo para fazer um sub-3, e ali ele me deu justamente essa orientação, você vai correr ali com o pelotão sub-3, não vai se preocupar com o ritmo, vai seguir ali até o 34, 35, se você tiver perna, você vai embora. E aí foi o que eu fiz, né? Então, falando um pouquinho das provas anteriores, né? Os 5, os 10, o Robson já tinha me orientado, falou, ó, pega leve, vai devagar, vai lento aí no, né, vai lento não, né? Vai um pouquinho mais devagar no 5, 10, 21, seja mais consciente, porque a maratona ela vai te cobrar. É Sim. uma distância muito longa, você vai ficar muito tempo ali à exposição, né, naquela velocidade, então dá uma controlada. E aí eu fui fazendo né, os 5, 10 e o Robson chamando minha atenção, falando, Daniel, você pegou pesado, você foi muito forte, você poderia ter ido um pouquinho mais lento, mais devagar e tal, porque você tem a maratona no domingo, né? Então os 5 quilômetros eu fiz para 21 minutos, aí os 10 km eu fiz para 40 Nossa. minutos, assim, não era para ter feito isso, né? Então eu acabei não seguindo as orientações que o Robson tinha me passado, porque a energia do Rio de Janeiro ali, né? Você vê aquela massa de pessoas correndo, sorrindo, e isso vai te motivando ia me cativando mais e aumentava a velocidade, queria aproveitar aquele momento ali que eu estava sentindo. E aí a meia maratona eu bati meu RP na minha maratona. Eu fiz em 1h24. Nossa. Aí, Cristo aí o Rei. Robson falou, o que você fez? Você queimou a largada, assim, meu, eu espero que não te prejudique na maratona, porque no dia seguinte você teria mais 42 quilômetros para correr. E aí eu fiz em 1h24 a meia, e assim, os 4 dias que eu fiquei ali, eu busquei focar totalmente, assim, não fiquei passeando, indo pra praia, enfim, eu terminava a prova, ia pro hotel, descansar, me alimentar, então isso eu tive bastante consciência dessa parte, né, de não querer passear naquele momento, né, descansar o corpo, porque no dia seguinte eu teria uma outra prova. E aí fui para a maratona, né, junto com o pelotão da assessoria que o Robson fazia parte, né, e ali que eu conheci, né, a assessoria que eu estou hoje, fui convidado pela assessoria depois da Maratona do Rio, né, o Robson conversou com um dos fundadores da assessoria, e hoje eu estou nessa assessoria. Então, fui ali junto com o pelotão sub-3, como o Robson mencionou, não tive que me preocupar com ritmo, né? Só seguindo ali o grupo, correndo em grupo ali, fazendo o que estava sendo orientado ali pelas pessoas que estavam liderando o pelotão. E aí o Robson, antes de nós irmos para o Rio, ele falou, Daniel, ele jogou um tempo, ele falou, Daniel, eu acho que você consegue fazer o sub-3 e além do mais, eu acredito que você consiga fazer em 2h56. E assim nós fomos. Né? E fomos até o KM 34, 35, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, Robson, eu estou bem. Eu vou seguir aquele plano, aquela orientação que nós tínhamos conversado. Se eu tivesse perna, eu ia aumentar o ritmo e ia concluir a maratona mais rápido do que o sub-3 ali, 2h59. E foi o que eu fiz. Né? Passou do KM 35, eu falei, Robson, tô indo, tô bem, tô com as pernas boas e vou seguir. E assim fui os últimos 7 km e fechei a maratona para 2h56 e 48, se eu não me engano. Então foi justamente o tempo ali que o Robson tinha colocado e falou: você vai conseguir fazer esse tempo, tenho certeza que você tem perna para fazer. E fui muito feliz, assim, muito feliz. Eu esperei ele chegar ali no sub-3 ali, abracei ele, agradeci ele grandemente aí pelas orientações, choramos juntos, se emocionamos. Foi muito, 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 foi um momento de muita alegria e muita felicidade concluir minha primeira maratona ali, com a presença do Robson ali no pelotão sub-3 ali, foi fantástico, foi incrível. E é muito engraçado, né? Porque esses últimos quilômetros a gente vai assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Agora eu tô dando tudo, mas também vai ser a última que eu faço isso. Passou a linha de chegada, nossa, que demais! Qual que vai ser a próxima? Quando que eu vou pisar aqui de novo? Como é que vai ser isso, né? É impressionante isso, Não, né? Uma é coisa, impressionante. assim, é inacreditável, É, né? você termina a prova, você fala, não vou querer mais correr essa distância, é muito dolorido, o ciclo é muito duro, mas aí você passa uma semana, você descansou, você fala, quando que é a próxima? Eu já vou me inscrever já. Então eu já estava pensando na maratona do ano seguinte, né? Muito, muito E aí legal. você ficou um ano e voltou a correr Rio. Isso aí
Aí eu corri, após a maratona do Rio, né, como eu mencionei, fui convidado pela assessoria que o Robson fazia parte, e aí eu entrei como atleta da assessoria, e aí comecei a ter ali uma orientação direta da assessoria que eu estou hoje, já planejando já a maratona do Rio, né, para o pelotão sub-3. Então, a, o Robson ele foi um dos líderes ali do pelotão sub-3, e no ano seguinte eu pude estar presente nesse pelotão sub-3 e ajudar outras pessoas a alcançarem o objetivo, alcançarem essa meta de correr a maratona abaixo de 3 horas, sub 3 horas. Então, para mim foi incrível, assim, voltar para o mesmo local, só que de forma diferente, né? Um pouco mais Sim. maduro, um pouco mais consciente, né, do que é correr uma distância longa e poder ajudar outras pessoas, incentivar e apoiar e ajudar durante todo o percurso. Então, para mim foi muito incrível mesmo. Agora, com o índice que você tem hoje, você já tem índice suficiente para fazer as majors, não tem? Tenho. Eu fiz agora na New Balance Porto Alegre, eu fiz 2 horas e 44, 45. Meu tempo, né, para ir para Boston é 3 horas, né, Robson? Eu acho que é isso. Minha faixa É, etária é 3 horas, então eu tenho 16, 15 minutos aí de uma larga diferença aí para fazer Boston. É o meu sonho correr a rainha das maratonas, né, a Boston. O Robson todo ano ele me instiga, né? Fala, e aí, você já tem índice? Bora para Boston. Esse ano ele me chamou. Esse ano de 2025, 26 ele me chamou, e agora 27 ele me chamou novamente, mas ainda não dá para me ir, ainda tem outras questões que eu preciso me organizar, questão financeira, passaporte, visto, mas meu sonho é correr Boston, né? Espero correr essa prova incrível o mais breve possível. Mas será que não falta um chamado a mais aí para de repente sair correndo, fazer esse passaporte, correr atrás desse visto e tentar ainda 2027? Pô, nossa, Hein, seria Robson? Hein, incrível. Robson? O que você eu acha? falei para ele. Eu falei, cara, ó, tem que correr atrás, mano. Assim, é uma prova. A gente tem família, né? Ele também tem 2 filhos. E assim, eu entendo, né, que a gente tem muitas responsabilidades também em casa. Mas quando eu decidi que eu queria correr Boston, eu lembro que eu nem tinha o sub 3 ainda, na época. Só que assim, tá, beleza, eu quero correr Boston. Esse daqui é o meu plano e tal, eu tenho muita vontade de correr. O que eu preciso? Então, preciso do passaporte? Aí eu já fui tirar o passaporte. Depois do passaporte, vamos agendar o visto. Aí, entre o agendamento do visto, eu consegui o sub 3. Então, opa, beleza. Então, já tem o índice. Então, é o que eu falo para ele desde o ano passado, que ele conseguiu o índice, porque o ano passado ele também já tinha o índice, né? Sim. Teria que ser abaixo de 3 horas, ele teve 2 horas e 56. Tinha pouca gordura, muito provavelmente não daria para entrar, mas eu já tinha falado para ele, cara, já vai agilizando, passo a passo aí, pega o documento, depois tenta tirar o visto, porque o dia que tiver realmente um índice com uma boa gordura, a documentação já tá ok, né? Aí depois é fazer o aporte financeiro e tudo mais. Mas tem esperança ainda dele ir aí ano que vem comigo. Sabe, Daniel, aí eu vou entrar na minha área. Quando um sonho passa pela nossa mente, pelo nosso coração, ele está ali depositado em algum cantinho de um lugar que você ocupa, esperando ele ser olhado com novos olhos para que ele possa acontecer, sabe? E cabe a cada um de nós começarmos a trocar as lentes e olhar para ele, né? Tem um registro que fica guardado dentro de nós, que é um teto que cada um de nós define como se até ali eu posso ir, depois disso, por mais que eu sonhe, eu começo a buscar justificativas para não fazer, porque eu tenho um limitador natural guardado dentro de mim, que ele vem de registros desde o meu nascimento, das histórias que eu vivi, das histórias que os meus familiares viveram. E aí a gente vive meio que um embate. O sonho está ali, mas a racionalidade também está ali. E a nossa racionalidade começa a contar uma triste história para a gente, dizendo: não dá, não vai acontecer, não tem jeito, não dá, não vai acontecer, não tem jeito. E a gente começa a se apegar a tudo aquilo que não dá e não vai acontecer, né? Mas quando nós entendemos que existe uma lei natural, que é materializar aquilo que passa dentro de nós, e nós começamos a olhar para uma pequena possibilidade,
um caminho se abre. Então, se eu olhar e disser assim, nossa, eu quero fazer Boston, tem muita coisa envolvida. Mas se eu disser qual é o primeiro passo para eu fazer Boston? É tirar um passaporte. Tá, então quanto de energia, recursos, enfim, eu preciso hoje para tirar esse passaporte? É X. Então, o meu primeiro passo é tirar o passaporte. Eu dei esse primeiro passo. O segundo é conseguir visto. Eu já tenho um índice. E esse índice ele tem valor para o ano que vem. Então, de repente, é buscar esse agendamento, essa negociação. Bom, mas e aí? Tem uma questão que passa por todos nós, passa por mim também. Cada maratona que eu quero correr, se não for em São Paulo, custa. Né? E como é que a gente faz isso? Escuta, a primeira coisa que a gente pensa é eu preciso viabilizar pagando. Tá, mas existem patrocinadores, existem amigos, existem N formas de nós gerarmos um movimento. Por quê? Porque esse movimento ele tem um propósito muito maior. Ele vai beneficiar o Daniel, com certeza. Mas imagine o seguinte, vamos pegar ali... Opa, caiu? Ih, acho que ele Caiu caiu. o Daniel. Vamos Será que esperar ele um volta? pouquinho. Volta. Ele Ou então volta. ele ficou muito assustado com a minha conversa, falou, deixa eu fugir enquanto dá tempo. Não, imagina. Vamos fugir enquanto dá tempo, que depois eu vou ter que me comprometer aqui, a coisa vai ficar complicada. Vamos ver se ele volta. Ele deve estar falando, ele fala com você qualquer coisa, porque eu não tenho o contato aí. Voltou. Voltou? Aí, só vira a câmera, Daniel. Aí. Daniel, eu falei que você fugiu de mim. Comecei a falar, pegar no seu pé, ó, você falou, deixa eu sair correndo daqui. Ele falou, já basta o Robson puxando minha orelha, deixa eu... Não, imagina, caí aqui sem querer, entrou uma Tô ligação brincando. aqui, eu tentei desligar e sair da... Perdão Mas mesmo, imagina, isso mas é o eu tô melhor. ouvindo. Isso é o melhor. Eu nem tenho intenção de cortar, porque faz parte do nosso processo. É ali a realidade, a nossa vida como ela é, né? Mas aí, só para finalizar tudo o que nós estávamos falando, né, Daniel? E, de repente, a gente começa a perceber que existem muitas formas de gerar o recurso, né? E, às vezes, quando Deus percebe que nós abrimos o nosso coração, ele entende que vai beneficiar o Daniel, mas também vai inspirar quantas pessoas, né? Veja, quando eu estou lá, quantas oportunidades de inspiração e quantas vidas não se transformam, né? E, de repente, você demonstrar para outras pessoas que também se sentiam limitadas, porque essa questão da grana para viagem, todos nós passamos por isso. Se nós não somos herdeiros e nós trabalhamos e precisamos pagar, temos família, filhos, pagar contas, isso passa pela vida de todos nós. Né? Mas, de repente, a gente começa a perceber que, puxa, de repente dá para fazer uma vaquinha, dá para buscar um apoio, dá para buscar uma parceria. Eu faço parte de uma assessoria que, de repente, vai me dar um apoio aqui, eu vou descobrir que tem alguém que vai me patrocinar e vai me ajudar com a hospedagem, enfim. E, aos poucos, a gente vai construindo um quadradinho de cada vez quando a gente vê o quebra-cabeça está montado. Né? Mas a gente precisa o quê? Abrir a caixa. De repente, Daniel, Deus está te dando uma caixa. Ele te dá uma caixa com um quebra-cabeças desmontado. E, de repente, ele decide que um dia ele vai te trazer aqui para essa conversa com a gente, como um dia um doido de um Robson aceitou o convite para vir aqui participar comigo. E a gente fala assim, não, espera aí, a gente precisa unir forças. Sabe, da mesma forma que eu falei para o Robson, a gente precisa unir forças, eu digo hoje para você. O primeiro sim precisa vir de você. Mas a partir do momento em que vem o primeiro sim, você pode ter certeza que pelo menos mais 2 sim você vai ter, que é o do Robson e o meu. Eu já respondi pelo Robson, agora você dê conta do seu sim aí. Mas a verdade é essa. Com certeza. Né? A gente vai levantar essa bandeira e vai falar assim, gente, vamos unir forças, porque tem mais, sabe, um corredor que inspira vidas, buscando alcançar, sabe, um novo lugar, uma nova conquista e, mais uma vez, inspirar outras pessoas a viverem esse processo. Então, se Deus te escolheu e te deu essa habilidade, Ele também te escolheu para que outras pessoas olhem e falem, o impossível pode se tornar possível, a todo momento. Né? A todo momento, a gente pode viabilizar aquilo que até então parecia, sabe, inatingível para a gente. O primeiro passo é você acreditar que você já tem metade dos recursos. Veja só, eu preciso de uma coisa, índice. e tô aqui. E já falei, um dia eu vou para Boston. Tudo bem que a minha idade está chegando e daqui a pouco com 55 vai ser mais fácil conseguir esse índice.
Se for com 55, vai com 55. Se eu tiver uma oportunidade de antes, eu tô dando o meu melhor. Mas assim, eu já contei isso para as minhas filhas, para os meus amigos. Eu falei, gente, eu tenho no Radar Boston, um dia vocês vão me ver lá. Talvez primeiro torcendo para o Robson, depois chegando lá, passando na linha de chegada. Mas, enfim, cada um tem o seu tempo de construção, né? Mas que fica aqui lançado o desafio, né, Robson? De repente aí nunca pare de correr. Então, onde esse nunca É, pare de correr vai chegar, né, Daniel? Então, acho que Verdade. te convido aqui a um dever de casa, umas tarefinhas de reflexão, e deixo aqui mais um convite. Da mesma forma que o dia que eu falei para o Robson, estou aqui de portas abertas para te entregar uma mentoria, para te auxiliar no que você precisar, para que a gente juntos construa isso, eu deixo para você, Daniel. Né? O meu trabalho realmente é uma mentoria para desenvolvimento de profissionais, não só de atletas, mas profissionais, para executivos. E eu deixo aqui a minha participação na construção desse projeto. Né? O número de mentorias que forem necessárias para te fazer acreditar que você pode, eu estou contigo. Basta você me passar uma mensagem e a gente começa a agendar. Porque eu realmente acredito que a gente pode alcançar aquilo que a gente deseja. Né? O primeiro passo é nós nos conectarmos às oportunidades, às possibilidades que se abrem. E quando nós unimos forças, tudo se transforma. Né? Então, fica aqui o meu convite à reflexão. Mas, enfim, além Obrigado. de Boston agora, né? O que nós temos aí em mente? Qual é a sua prova-alvo a partir de agora, Daniel? Então, nesse momento, vou focar um pouco nas provas curtas. Acho que o Robson também está Sim, nesse nesse desafio, né, movimento, das né? provas curtas, esse movimento de 5 e 10. E para o ano que vem, pretendo aí fazer 3 maratonas. Uh, Até falei para o Robson, né, fazer a Maratona de São Paulo, já me inscrevi em boa abril. sorte, Né, meu caro. vou voltar para ela. É que esse ano até falei para o Robson, falei, esse ano eu fiz a meia maratona de São Paulo. Uhum. E eu bati meu RP, eu fiz 1h18:45, né? Até Nossa. falei pro Robson. Acho que eu sou, assim, as provas difíceis eu me desafio e bato RP em provas difíceis. Né? Então eu fiz o meu melhor tempo em meia maratona esse ano, 1:18:45, fiz a meia da Specist também, mas um tempo um pouquinho superior, 1h19. E a minha ideia é fazer a maratona de São Paulo ano que vem. Rio de Janeiro é uma prova que eu coloco no meu calendário porque para mim é muito especial, né? Foi minha primeira maratona nela, né? E a minha prova-alvo é Buenos Aires 2027, em setembro. Muito Quem bom. sabe aí, né? Agora com a mentoria da Kátia, né? Quem sabe eu posso Uhul. colocar Boston aí Olha lá. coloco Boston aí como minha prova-alvo, quem sabe? Vou me Olha. programar, vou colocar essas Vamos fazer uma tarefas pequenas. revisão. Vou tirar esse sonho aí da caixinha, desse cantinho aí que tá guardado, né? Mas que eu desejo muito alcançar e como a Kátia acabou de mencionar, né, nada é possível fazer parcerias, fazer várias formas aí para alcançar esse objetivo, esse sonho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem meio um tempo aqui, tá meio justo, mas antes da gente finalizar nosso episódio, eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, você tem algum patrocínio? Não, hoje eu só tenho assessoria que eu faço parte, né? Eu tô como atleta da assessoria, não pago, né, por esta assessoria, né? Tenho um treinador, eu desfruto ali da estrutura, né, das Sim. Uhum. provas, Uhum. mas não tenho nenhuma parceria, nenhum tipo de patrocínio para suplementação, fisioterapia, enfim, Ou é vamos tudo com começar a recursos levantar essa próprios bandeira, mesmo. então, né, gente? Aí, do mesmo jeito que um dia a gente começou a levantar a bandeira do Robson e continua buscando parceiros, né? Aqui a gente tem aí uma dupla que de repente vale muito a gente olhar e entender que tem um valor muito significativo para empresas que investem no segmento da corrida, das maratonas, né? Vocês são inspiração. Né? E é importante que, né, empresas do segmento olhem para isso, valorizem e entendam que através de vocês que muitas outras pessoas decidem começar, permanecer, buscar novos desafios, né? Então, que a gente continue levantando essa bandeira, falando sobre isso, né? Porque às vezes falta também, não tem, mas escuta, e a gente está buscando.
às vezes a gente se acomoda também, não estou dizendo que é o caso de vocês, não falo dizendo, porque o Brasil não dá apoio, o Brasil... Mas quanto nós estamos buscando isso também, quanto nós estamos fazendo a nossa parte para transformar isso, né? Porque a partir do momento em que a gente também planta sementes e a gente consegue estimular novas empresas a se tornarem parceiras, nós também abrimos para que essa postura empresarial seja revista, né? Para que condutas sejam reavaliadas, levadas em consideração e até valorizadas. Talvez não exista uma cultura e alguns precisam começar a levantar essa bandeira dessa cultura. E eu não sinto que isso seja uma reivindicação como reclamação, mas ao contrário, um convite, sabe? Quem deseja se unir a nós para começar a criar uma nova cultura no Brasil, onde a valorização do atleta que tem potencial começa a ser reconhecida, começa a ser vista e começa a gerar resultado para as próprias empresas. Porque quando vocês são vistos e quando vocês inspiram, as pessoas querem o combo que vocês carregam com vocês. Então, assim, nada mais justo, né, do que essa parceria acontecer e todos ganham com visibilidade, com oportunidade. E nós que somos também amadores e seguimos vocês, que são pessoas que despontam dentro do nosso segmento, da nossa paixão, nós também temos acesso a, de repente, suplementos que a gente não tinha acesso, a tipos de vestimentas que a gente nem imaginava que existia. Agora, para a Maratona de Porto Alegre, o Robson tinha me passado um referencial de uma camiseta que eu nem imaginava como era o tecido, né? Porque, para mim, o tecido, sendo um tecido legal de ginástica, não faz muita diferença para o meu tempo de tartaruga. Agora, para ele, para você, vai fazer. Então, eu fui conhecer realmente, né? Fui me especializar em alguns conteúdos no que diz respeito à melhoria de qualidade de performance, que até então eu não tinha acesso, eu não conhecia. Isso faz com que todos nós ganhemos conhecimento e intimidade com todo o movimento da corrida, o que faz com que todos saiam ganhando, né, gente? Então, fica aqui realmente o meu convite para uma reflexão de empresários, executivos, de pessoas que geram um impacto a nível de formação de opinião, para que se unam a gente nessa causa, para que a gente consiga cada vez ampliar mais esse apoio e essa oportunidade, né, gerando uma corrente do bem ainda mais forte, né, Daniel, né, Robson? É verdade. Aí. Muito bom, eu fiquei muito feliz aí com o Robson, né? O Robson comentou comigo, né, a questão das parcerias, né, as oportunidades que ele recebeu pós-Boston. Eu fiquei extremamente feliz. Ele sabe que eu torço muito por ele, sabe que ele é a referência para mim. Então, tudo que vem acontecendo com ele é fruto de toda a dedicação dele, de todo o esforço, de toda a constância no esporte, né, na corrida de rua. E aí agora está trazendo aí, né, as oportunidades para ele. Eu fico extremamente feliz e honrado de tê-lo como amigo, como um mentor para mim, praticamente. Certamente a gente vai continuar construindo essa corrente do bem, né? Outras pessoas vão chegar e, se Deus quiser, nós vamos nos reunir muitas vezes nesse canal para contar conquistas, desenvolvimento, né, e alcance de resultados que todos que fazem parte dessa corrente acabarão, né, vivendo como experiência. Daniel, fica o convite para você voltar muitas vezes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o Robson por ter aceito o meu pedido de intermediar os convidados, de participar comigo, de trazer aqui pessoas que eu tenho certeza que vão ganhar um lugar muito especial no coração dos nossos seguidores. Que Deus te abençoe nos próximos treinos, nas próximas etapas. E eu espero você me passar uma mensagem para a gente começar a construir juntos a nossa mentoria, tá bom, Daniel? Robson, muito obrigado. Te vejo nas próximas gravações. Muito obrigada. Parabéns por ser inspiração, por ter entregue todo esse apoio e por ter guiado os passos do Daniel nesse caminho, nessa jornada que ele começou a trilhar. Muito obrigada e parabéns, Robson. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.